Chegou a hora da gente falar de câmeras, que é outra diferença importante aqui no iPhone XR em relação ao iPhone XS e iPhone XS Max. A gente vai detalhar tudo isso neste vídeo do Mac Magazine. Na parte frontal aqui do iPhone XR não tem diferença absolutamente nenhuma. É o mesmo sistema TrueDepth, a mesma câmera frontal, os mesmos sensores responsáveis pelo Face ID e como a gente tem lá dentro o mesmo chip A12 Bionic, a gente não tem diferença nenhuma, tanto nas fotos que você vai tirar quanto na performance do aparelho em si. O que muda um pouquinho quando a gente fala das câmeras aqui traseiras, vem de perto aqui conferir. Observe aqui como que o sistema de câmera é diferente do iPhone XR para o XS Max nesse caso aqui, mas também a mesma coisa no XS normal. No XS Max a gente tem duas câmeras com flash no meio, é um elemento único aqui, e no XR a gente tem uma única câmera com flash separado posicionado na parte inferior. Esse pontinho no meio é um microfone que também está escondidinho aqui no sistema de câmera do iPhone XS Max. Então essa câmera superior é basicamente a mesma câmera superior do iPhone XS Max. É uma grande angular de 12 megapixels com abertura f1.8. Embaixo a gente tem o mesmo flash quad LED, né? São 4 LEDs, 2 quentes e 2 frios, então a gente não tem diferença nenhuma nesse sentido. E o que a gente não tem no 10R, que a gente tem nos outros dois, é a segunda lente aqui, a segunda câmera, que no caso deles aqui é uma teleobjetiva de 2 vezes com abertura 2.4. Então a gente não tem no iPhone XR o zoom de 2 vezes, o zoom óptico. Você pode fazer um zoom digital, mas obviamente não é a mesma coisa. Essa é a principal diferença entre eles. E aqui que está o grande pulo do gato. Embora a Apple só tenha colocado uma única lente traseira aqui no iPhone XR, ela agora está fazendo uma coisa que o Google já faz há muito tempo, que é usar uma única lente para simular o modo retrato, né? Que é aquele efeito comum em câmeras DSLR que você desfoca o fundo graças a uma abertura de lente muito grande. Então você deixa o sujeito, o objeto, no primeiro plano bem focado e todo o resto com uma curta profundidade de campo, ou seja, tudo o resto fica bem desfocado e você consegue, no caso do iPhone, inclusive, ajustar isso posteriormente, deixando mais ou menos desfocado. Então agora a Apple está usando exclusivamente software aqui para conseguir fazer isso com o iPhone XR, porém com uma outra limitação. A gente acabou de tirar aqui 2 fotos ali na varanda com o iPhone XR, então vocês conseguem ver aqui em detalhes que o software está funcionando muito bem. Eu não diria que é tão perfeito quanto 2 câmeras, mas assim, para o grande público é mais do que suficiente. A gente tem uma boa separação aqui do objeto principal quando é um ser humano, como é o caso aqui do fundo. Aqui nessa foto aqui a gente teve uma pequena dificuldade no óculos dele, que ficou bem cortado. Isso é normal, inclusive com 2 lentes, nem sempre ele consegue fazer um trabalho muito bem aqui, mas no geral a divisão do objeto com plano de fundo está muito legal. E como eu falei aqui, a gente tem os mesmos recursos que a gente tem nos iPhones mais caros. Então a gente pode editar a imagem e ele abre aquela barra aqui inferior de profundidade, então a gente consegue deixar o fundo ainda mais desfocado, simulando uma abertura 1.4 ou não tão desfocado, indo até f16. Então você mesmo ajusta aqui o fundo sob a sua escolha. E outra coisa que a gente tem aqui também são os modos de iluminação. A gente tem luz natural, a luz de estúdio e a luz de contorno. O que a gente não tem são os outros dois, que são a luz de palco e a luz de palco mono. Então aquele efeito com a foto que você destaca o objeto principal e o resto todo fica preto, fica escuro, tanto colorido quanto monocromático, ele não está presente aqui no iPhone XR, ao menos não com a câmera traseira. Isso está presente também na câmera frontal, já que o sistema frontal é idêntico ao dos iPhones mais caros. Eu convidei meu amigo Elefante aqui para mostrar também outra limitação aqui do modo retrato no iPhone XR. Infelizmente, devido à tecnologia empregada aqui no software do modo retrato, a Apple otimizou ele para funcionar, por enquanto pelo menos, somente com pessoas. Como isso tudo é software, eu não duvido que no futuro a Apple aprimore e passe a identificar objetos também. Mas a gente vai fazer um teste prático ainda, não testei isso até o momento. Em teoria, o modo retrato não deve funcionar aqui com esse elefantinho aqui que está na minha frente, mas funcionaria perfeitamente com o iPhone XS e XS Max. Bom, então eu vou trocar aqui para o modo retrato e eu vou tentar selecionar o elefante e não tem nada selecionado, inclusive aqui em cima ele diz nenhuma pessoa detectada como a gente esperava. Então você vai conseguir tirar uma foto aqui normalmente do elefante, mas você não vai ter ela em modo retrato. Então você não vai ter aqui aqueles ajustes posteriores aí de profundidade de campo. Vai ser uma foto normal sem ser com modo retrato. Uma consequência curiosa e positiva do modo retrato ser usado com uma câmera só é que nos iPhones 10S, 10S Max ou mesmo no 10 anterior, como a gente tinha 2 lentes,
o objeto era sempre mostrado na lente teleobjetiva de 2 vezes, ou seja, para você tirar a foto de alguém, você estava usando a imagem dela na teleobjetiva de 2 vezes e o fundo era desfocado com as informações da câmera grande angular. Ou seja, se você estava usando o zoom 2 vezes, você tinha às vezes que ir um pouquinho para trás para você posicionar bem a pessoa ou objeto no seu frame. No caso aqui, a gente está usando a grande angular, que é a abertura boa, e você consegue tirar fotos em modo retrato de pessoas, obviamente, sem ter que se afastar muito delas. Tirando isso, pessoal, é exatamente o mesmo sistema de câmera aqui do 10S e do 10S Max, com todas as melhorias aí de software e de sensores que a Apple empregou nessa última geração, inclusive com HDR inteligente, que permite que você tire fotos bem desafiadoras, com partes da foto escuras, partes das fotos claras, e o iPhone consegue, tanto por hardware quanto por software aqui, equilibrar as imagens e nos dá resultados bastante satisfatórios. Em termos de vídeo, também as mesmas coisas, não há nenhuma limitação aqui na câmera do iPhone XR em relação aos modelos maiores. A gente também tem estabilização ótica de imagem aqui nessa câmera grande angular, tem filmagem em 4K 60, ou seja, tudo que a gente tem direito. Obviamente a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso no futuro review completo do iPhone XR lá no site. O Mac Magazine agradece mais uma vez a parceria da Go Imports e daí caiu na nossa cobertura aqui em Miami do iPhone XR. Passe em goimports.com.br se você quer comprar Macs, iPhones, iPads e outros produtos Apple a preços justos no Brasil. E não deixe de conhecer a icaiu.com.br, que tem lojas em São Paulo e no Rio de Janeiro para você reparar o seu iPhone de forma prática e segura. Obrigado a todos pela audiência e até a próxima.